Hoje é uma noite especial, né, onde a gente quer celebrar a vida do nosso Salvador. Então, eu espero que a gente consiga transmitir para vocês tudo aquilo que a gente preparou para agradecer a Deus, né, por esse grande feito. A você que é visitante, se sinta em casa, se sinta à vontade, né? Compartilhe conosco esse momento onde a gente quer muito louvar e glorificar ao nosso Deus. Mas para a terra que está aflita e sem vida, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías 9. O anjo, como mensageiro de Deus, apareceu com o propósito de tranquilizar os homens apavorados. A eles anunciaram a grande alegria e as boas novas que eles estavam anunciando. A estes, o Pai concedeu a luz. Então a luz bendita inundou muitos corações com alegria, paz e esperança. Então nasceu a luz aos homens, luz verdadeira, luz que clareia nosso caminho. O Todo-Poderoso diz: haja luz. Cantemos a todos os presentes esta gloriosa verdade: Jesus, a luz e a esperança para este mundo.
o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Lucas 2, verso 9. Certo dia, a noite já havia caído, e os pastores estavam ainda a cuidar para que os rebanhos não fossem roubados ou atacados. Foi nesse cenário que o anjo do Senhor apareceu e lhes deu a notícia de que o menino Jesus tinha nascido. Essa notícia impactou a vida daqueles pastores. Para eles foi um dia inesquecível. O texto bíblico diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Agradeçamos, pois, daquele de quem os anjos anunciaram o nascimento, pois ele já nasceu nos nossos corações, e hoje celebramos não só o seu nascimento, mas sua bendita obra pela qual fomos salvos. Cantemos com alegria a canção Surgem os Anjos. Ela dá à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria deu à luz a um bebezinho e, tendo enrolado, deitou numa manjedoura. Esta é a história que ouvimos. Que Deus em carne se tornou, grande plano revelou, glórias ao nascido rei. Nasceu o verdadeiro rei. Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você tinha feito de errado. Portanto, ele nasceu para que você fosse perdoado, liberto dos seus pecados. A isso chamamos de graça, favor que não merecíamos, e é a única maneira pela qual você chegará aos céus. Embora isto seja de graça para nós, custou a Jesus muito caro a sua vida. Jesus deixou o seu trono eterno, seu reino, seu lar na glória. Ele limitou-se a si mesmo ao se tornar humano. Ele experimentou todas as dores e sofrimentos que temos, embora ele fosse Deus. Ele deu a sua vida por nós
Jesus Cristo não ficou para sempre em uma manjedoura. Ele não ficou para sempre dentro de um berço. Ele foi para a cruz por amar você. Hoje, de forma gloriosa e exaltável, Ele está junto do Pai. Louvemos ao Senhor com a canção Jesus nasceu. No Natal desfrutamos o milagre da comunhão, restauração e também
Natal é o Natal de Jesus. Ele é o centro de nossa celebração. A Ele nós celebramos, honramos e o exaltamos. Então cantemos ao dono do Natal. É tempo de Natal. porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. O anjo trouxe uma notícia que iria trazer grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, verso 11. Maria foi visitada por um enviado de Deus que lhe trouxe boas novas. Ela iria trazer ao mundo um menino especial que teria uma missão mais que importante. E assim se deu. Deus mandou seu Filho a nós, demonstrando o seu amor, enviou-nos Rei Jesus,
fez brilhar a sua luz, graça, paz, amor, tudo envolvia o bebê. Veja quanto amor Deus tem por nós. Jesus veio nos salvar. O amor desceu a nós. O primeiro Natal é chegado, portanto, cantar e cantar. O amor desceu a nós. O bebezinho renasceu, portanto, vamos adorar o primeiro Natal. Se Jesus nunca tivesse vindo, e se a manjedoura nunca tivesse segurado o rei bebê, os anjos não tivessem anunciado o seu nascimento, e se Deus não tivesse se importado com as trevas em que vivíamos, enviado o Salvador, ó Senhor, nós agradecemos por termos enchido de esperança. Não teríamos outra maneira de te alcançar se não viesse para nós. Te damos graças por aquela noite, pelo nascimento de seu filho, porque naquela noite a
nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício de vida, pois por meio dele temos vida e paz. Cantemos noite de paz. Glórias ao Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreu e ressuscitou, ao Senhor que nos foi prometido pelos profetas e que tudo fez para ser o nosso Salvador. Glórias ao Cordeiro perfeito de Deus. Cantemos nesse momento com santa devoção esta canção, Noite Santa.
mudou o curso da humanidade. Ele nos viu, ouviu e se importou conosco. Por sua misericórdia fomos alcançados. Ele nos deixou por breve tempo, quando foi prepararmos uma nova morada, e nela não haverá mais choro, nem pranto, nem dores, e muito menos luto. Lá cantaremos com os anjos, ou veremos como Ele é, e não foi sem motivo que Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cantemos, Ele nasceu para nos dar vida. O Evangelho de João, no capítulo 17, registra a mais longa oração de Jesus sobre a terra. O clima dessa oração e do seu pedido, nós vemos no verso 24, quando ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Entre todos os pecadores e dignos do mundo,
Existem aqueles a quem Deus deu para Jesus. Esses são aqueles a quem o Pai trouxe ao Filho. No mesmo livro, no capítulo 6, verso 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esses são os cristãos. Pessoas que receberam Jesus como Salvador, crucificado e ressurreto, Senhor e tesouro de suas vidas. Jesus disse que desejava que estes estivessem com Ele. Mais do que isso, que estes se dispusessem a adorar. Cantemos essa verdade, Deus no mundo.
os 4 seres viventes, proclamando, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Estes cantavam convictos de que estavam diante do Rei dos Reis. E assim faziam porque não havia outra coisa a fazer. Não tinha outro motivo além de estar ali, a não ser para adorar. Santo, Santo é o nosso Deus, poderoso não apenas para nos salvar, mas para cuidar, libertar, agraciar e também curar. Bendito seja o seu nome. Cantemos a sua santidade, cantemos o seu amor, cantemos a sua graça e poder, cantemos que tudo é dele, que ele tem a primazia, pois é o Rei dos Reis. Que os nossos corações se quebrem ante os seus pés, que nossas mãos se volvam para o seu trabalho e que os seus caminhos sejam os nossos caminhos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Cantemos essa tão doce e grande verdade, Rei dos reis.
Bíblia. Meus queridos, amados irmãos e amigos, João 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Verso 14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A vida do homem, Deus, à terra, com o propósito de redimir o seu povo. Trata-se, para nós cristãos, meus amados irmãos, um dos mais belos presentes, um dos mais belos momentos, mais importante do que as ceias, mais importante do que os presentes que nós costumamos trocar. Esse tempo revela o momento de contemplarmos o mistério da encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme diz o verso 14, que se fez carne e habitou entre nós. Meus diletos, essa verdade transforma não apenas o Natal, ela transforma toda a nossa existência. O Natal, diferentemente do que muitos comemoram, diferentemente da maneira como muitos o celebram, na verdade, meus queridos irmãos, o Natal aponta para o cumprimento das promessas de Deus. Porque quando você olha para o que nos é dito lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, precisamente no capítulo 3, lá no verso 15, é o que nós costumamos chamar de próprio Evangelho. E nós vamos entender agora que desde o Éden, meus amados irmãos, quando o Senhor prometeu alguém que viria e esmagaria a cabeça da serpente, até as palavras dos profetas que anunciaram o nascimento de um Salvador, o tempo ele vem descortinando e os eventos que vêm se acontecendo, na verdade, revela que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Por exemplo, nosso irmão, profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá. Ainda assim, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vemos a fidelidade divina em ação para salvar o seu povo. O nascimento de Jesus, meus amados irmãos, é mais do que um nascimento de um bebê. O nascimento de Jesus para nós é a prova viva de que Deus cumpre essas promessas e além, Deus sempre agiu em favor do seu povo, mesmo quando tudo para nós
do que um evento histórico para nós. O Natal, além de indicar o modo como Deus cumpre as suas promessas, meus queridos irmãos, ele também é a expressão do amor gracioso de Deus. Quando dos céus ele resolveu olhar para mim e com você. Como é que isso se dá? Em Jesus, Deus não só veio até nós, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós vemos o que Marcos nos fala lá no capítulo 10, no versículo 45, ele fala assim: olha, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso nos ensina, meus queridos irmãos, que o verdadeiro sentido da celebração do Natal não está em receber, mas em dar. A graça de Deus revelada em Cristo, então deve nos motivar a viver de forma humilde, de forma amorosa e sempre dispostos a servirmos uns aos outros, como reflexo daquele que nasceu em humilde manjedoura para trazer paz aos homens que tanto estavam perdidos. Natal, Deus não apenas cumpre as suas promessas, mas Ele revela o seu gracioso amor, conforme nós cantamos ainda há pouco. Ele tanto nos amou. Também, o Natal, meus queridos, ele aponta para um ciclo que se fecha no que diz respeito à redenção de Deus por nós. O nascimento de Jesus não foi um evento isolado. O nascimento de Jesus ele faz parte de uma história maior que culmina na cruz e que tem o seu enredo glorioso quando ele ressurgiu. E os céus se encanta quando esse que um dia tinha descido, agora de forma gloriosa, ele é assunto para lá, para sua verdadeira casa. E o nosso irmão João fala que quando Jesus vai lá para os céus, diz lá que ele foi preparar um lugar para mim e também para você. Contudo, ao celebrarmos o Natal, meus queridos irmãos, e se olharmos para trás, relembraremos o primeiro advento quando para frente, aguardando o segundo advento, quando Cristo retornará, para então agora restaurar todas as coisas, porque a Bíblia nos diz que Ele é a primícia dos que dormem. Por fim, além de o Natal ser Deus cumprindo as suas promessas, de ser a expressão graciosa com quem ou como Ele nos amou, apontando para a redenção completa que Ele pensou por nós, Natal Ele também agora é para nós um tempo de esperança. A terra que estava em luto não mais está em luto. A terra que estava na escuridão agora não mais está na escuridão. Os homens que estavam sem esperança agora não mais estão sem esperança. Os homens que estavam com seus olhos fechados agora têm a oportunidade de ter os seus olhos iluminados pela graça de Deus. Natal é tempo de esperança para nós. Vivemos em um mundo, meus queridos irmãos, que é marcado por dores, injustiças, incertezas. Mas o nascimento de Jesus nos lembra de que Deus
Senhor, como sendo nosso Salvador. Ele se apresenta dizendo: vocês não mais estão sozinhos, vocês não mais estão perdidos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim vocês têm vida eterna. Celebrar o Natal, meus filhos, então é reconhecer a profundidade do amor de Deus, é renovar a nossa fé nas suas promessas, é, na verdade, nos comprometer a viver como embaixadores do Rei que criou o mundo, não para ser servido, mas para servir. E essa verdade nos inspira a refletir a glória de Cristo, proclamando ao mundo: nasceu o Salvador, e é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador, e é Cristo o Senhor. Lucas 10, Lucas 2, verso de número 11. Eu queria orar com você nessa noite, agradecendo ao Senhor por tão grande cuidado dele com os seus olhos. Santo Deus, nós louvamos o teu glorioso nome, porque o Senhor se importou conosco e nos trouxe salvação. Te bendizemos, ó Pai, porque um dia, quando ainda sem esperança, o Senhor veio a nós e nos deu o seu melhor, ainda quando nós não merecíamos nada. Obrigado por nos amar. Obrigado por enviar Jesus em nós. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos presentear com os céus. Obrigado, porque no Senhor nós temos vida eterna. Ó Pai, nós te damos graças, porque a obra do Senhor um dia, na cruz, com meio